pé, pode sentar também. E é isso. E agora você falou isso. Pode falar. Gente, a gente tá muito feliz de estar começando mais uma NID. E na verdade a gente quer lembrar um pouquinho do que a gente viveu aqui quarta-feira, de um tempo muito precioso que a gente viveu no Portas. Então prestem atenção que é coisa boa, é coisa importante. Eu vou pedir para vocês, todo mundo, sem exceção, abrir a Bíblia de vocês ou o celular em João 17. Vou dar um tempinho para vocês abrirem e eu vou ler daqui a pouco. Todo mundo achou? Oh, obrigado pela resposta. Quando vocês acharem o capítulo, vocês falam amém, assim, só pra eu saber, tá bom, galera? Porque não tem como eu saber. Vocês acharam o capítulo? Pronto, eu gosto assim. Que coral lindo, meu Deus. Eu gostaria que vocês fossem pro versículo 21 de João 17. E a gente vai ler a partir do versículo 21 até o versículo 26. Começa assim. E peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo. Que todos que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser só um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles e tu está unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amo os meus seguidores, como também me amas. Pai, quero que onde eu estiver, naqueles que me deste, estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e aqueles que me destem sabem que tu me enviaste. Eu fiz com que eles te conheçam e continuarei a fazer isso, para que o amor que estejam a mim, estejam neles, e para que eu também esteja unido com eles. Eu gostaria que vocês prestassem atenção no versículo 21. Vou até repetir para vocês gravarem, que é o seguinte. E peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos que creram também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. No Evangelho de João 17, a gente vê que Jesus pede para que nós sejamos um, para que nós se juntemos em uma unidade, para que toda a igreja seja só um, sabe? É um pedido bem simples, só que às vezes é muito difícil de executar isso, sabe? Porque às vezes a gente tem uma briga aqui, uma confusão ali, mas o que Deus pede é que o corpo de Cristo se una em um só, que todos nós possamos ser juntos, independente das nossas diferenças, independente de quem nós somos. Deus pede para que nós se juntemos em uma unidade, em um corpo em Cristo. E isso é importante porque quando a igreja está junta, o mundo lá de fora vê que a igreja é uma unidade só, vê uma família, e vê uma família onde eles podem se sentir acolhidos. Então, a partir do momento que a gente se torna um, que todos nós entramos numa conexão em Cristo por meio de Jesus, que nós vivemos uma única unidade, as pessoas de fora, as pessoas do mundo, digamos assim, elas olham pra gente e vê a gente como família e gostariam de entrar nessa família, gostariam de se sentir acolhidos nessa família, que nós possamos mostrar para as pessoas de fora, para o mundo externo, que nós somos uma família, que nós somos unidos. E é isso, que nós possamos se sentir unidos e mostrar para os outros que nós somos unidos. E aí agora eu vou pedir para Luiz e Gabriela orar aqui pra gente. Agora, antes de orar, gente, eu queria realmente que hoje a gente vivesse um tempo diferente aqui na igreja. A gente já tem o costume de vir, sentar com os nossos amigos, passar o culto com eles. E hoje eu sei que quando a gente sair daqui, a gente vai sair com os nossos amigos e ter um tempo legal. Então hoje, enquanto a gente estiver aqui, vamos fazer algo diferente. Eu tenho certeza que existem pessoas aqui que você nunca viu, que você nunca conversou. E às vezes tudo que essa pessoa precisa hoje é de um abraço, é de um sorriso. Um simples sorriso pode mudar completamente o dia dessa pessoa. Então hoje vamos se dedicar uns aos outros. Claro que a gente vem pra cá esperando receber do Senhor, mas hoje vamos se entregar também pra gente conseguir mostrar o amor do Senhor pelas pessoas através das nossas atitudes, através das nossas ações. E a partir disso eu quero fazer um desafio pra gente. Vamos se reunir em uns grupos de 3 ou 4 pessoas, grupos não muito grandes. E o desafio é que você se una com pessoas que você não conhece. Então é pra gente sair mesmo da nossa zona de conforto, pra gente brincar um pouco e conhecer gente nova. Pra gente orar por coisas que às vezes entram no caminho dessa plena comunhão. Sobre as coisas que às vezes tiram o nosso foco desse amor de Cristo que nos une.
sobre coisas que fazem com que a gente não olhe para o nosso irmão com tanto amor ou que a gente não se ache tão digno de participar dessa mesa de comunhão do Senhor. Então vamos, gente, encontrem pessoas que vocês não conhecem, em grupos de 3 ou 4 pessoas, pra gente ter esse momento. É pra todo mundo fazer, viu, galera? Eu tô olhando todo mundo que tá sentado aqui. Pode levantar, sair do seu lugar pra procurar outra pessoa. Tô vendo muita gente sentada aqui ainda. Vou dar 30 segundos que eu vou contar na minha mente aqui pra vocês se dividirem. Vamos, galera! Gente, não é tão difícil assim a gente achar alguém que a gente não conheça, né? Meu Deus. Vocês têm mais 30 segundos, galera. Pode ser sentado, pode ser em pé, do jeito que vocês se sentirem confortáveis. Bora, Belalessa! Ó Senhor, obrigada, Pai, obrigada porque hoje nós estamos aqui juntos, unidos como o corpo do Senhor. A gente está em um lugar onde a gente pode contemplar a Tua face e ver a mão do Senhor cuidando de nós em tudo que a gente faz. Pai, nesse momento eu queria orar, Pai, pela plena união do corpo do Senhor. Que os Adolas PVA, Pai, sejam vistos como um lugar onde as pessoas são acolhidas, onde as pessoas são vistas, são amadas, Jesus. E eu te peço, Pai, para que o Senhor direcione o nosso coração para esse lugar, Senhor. Eu te peço para que o Senhor nos torne, Pai, pessoas mais parecidas com o Senhor, tirando de nós, tirando da nossa vista tudo que nos afasta de Ti, Pai. Então eu te peço, Senhor, para que o Senhor coloque o nosso coração no lugar certo. Existem coisas que tentam tomar posse da nossa atenção, coisas que tentam desviar os nossos olhos, os nossos pés de Ti, Jesus. Nós pedimos para que hoje essas coisas sejam quebradas, Pai, para que essas coisas sejam afastadas de nós e que a gente possa enxergar a Tua glória, Jesus. Que a gente possa deixar de lado toda comparação, todo medo, toda ansiedade, Jesus. Que a gente entenda que esse lugar é um lugar onde a gente pode chegar com os nossos defeitos, com as nossas falhas, com o que a gente tem de errado. A gente pode entregar aos pés do Senhor. E existem pessoas aqui, Jesus, dispostas a caminhar junto com a gente, Jesus. Que a gente possa reconhecer, Pai, mesmo em meio a tantas dificuldades que a gente pode passar, mesmo em meio a tantas adversidades, que a gente possa reconhecer a mão do Senhor nos guiando em cada coisa que a gente fizer, Jesus, e que a gente possa ver a mão do Senhor também guiando a gente a viver uma plena unidade nesse lugar. A gente tem certeza de que o corpo de Cristo unido é um desejo do Senhor, Pai. Então nos coloca nesse lugar de santidade diante de Ti, Pai, de amor uns pelos outros. Que a gente pare de ter essa mentalidade de só receber o que pode vir do Senhor ou de só receber o que pode vir do meu irmão. Que a gente pare de ficar esperando por uma oração e a gente aprenda a entregar uma oração. A gente aprenda a entregar um abraço, um sorriso sincero. Que a gente entenda que pessoas aqui precisam encontrar o Senhor e que nós podemos ser instrumentos disso. Então te peço, Jesus, nos desfaz dessas coisas que nos afastam de Ti, Pai. Nos tira, Pai, desse lugar de conforto, desse lugar de medo, ansiedade, comparação. Essas coisas que têm tomado um espaço de ídolo no nosso coração, Jesus. E nos coloca no centro da Tua vontade, Pai. Então hoje, Senhor, nos ensina, Pai, a viver servindo uns aos outros, a viver amando uns aos outros, Jesus. E que não hajam comparações no corpo de Cristo, que não hajam medos no corpo de Cristo, que não haja ansiedade no corpo de Cristo, porque nós somos do Senhor e juntos nós queremos viver pro Senhor. Que o Senhor tome conta de cada vida aqui, Jesus, e que o Senhor nos torne uma grande família unida em amor a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Então é isso, galera. Foi muito bom esse momento de oração. E eu queria pedir novamente para quem está sentado lá no fundo, para vir para frente. Não fiquem aí no fundo, fiquem onde aqui todo mundo consegue ver vocês. Tem muito lugar sobrando aqui, entendeu?
Então, podem vir pra frente todos vocês. E eu gostaria de pedir também pra vocês poderem se sentar aí pros seus lugares. E vou pedir de novo pra quem tá no fundo vir pra frente, por favor. E é isso, galera. Agora vamos dar início ao louvor. Então, fique onde você achar melhor, se sinta confortável e vamos adorar o Senhor. E é isso, amém. Obrigado, tchau, tchau. Prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Comparado a ti, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as alguns dias atrás, onde eu estava vivendo o pior momento da minha vida. Pense num momento ruim, onde eu pensei que a dificuldade, a batalha ia ser muito maior do que eu podia suportar. E aí ele me levou nesse lugar. E uma coisa é fato. É muito mais fácil a gente lembrar que o Senhor é Deus nos momentos que a gente não está passando por dificuldade. É muito mais fácil a gente admitir que o Senhor é bom o tempo todo quando a gente está num momento bom da nossa vida. E quando a gente passa por um momento ruim da nossa vida, a gente acaba esquecendo desse fato. Mas é fato. O Senhor é bom o tempo todo. E Ele me levou, Ele me colocou nesse lugar. E Ele falando ao meu coração que a gente não pode, gente, colocar condição na adoração ao Senhor. Não temos como colocar condição na adoração do Senhor. Se for pra gente adorar o Senhor, a gente tem que dedicar tudo a Ele e adorar Ele de fato, de todo o coração. Tem uma música que fala que se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Então, que a gente tenha isso no nosso coração essa noite, sabe? Que a gente possa não cantar essa música como um louvor melancólico, como alguma coisa maçante, mas que a gente possa até cantar com alegria. Que a gente possa voltar o nosso coração ao Senhor e louvar Ele de todo o coração, não importando as circunstâncias. Porque
que a gente não pode colocar uma circunstância para a adoração que a gente dá ao Senhor. Então, feche os seus olhos nesse momento, pense nisso e cante isso para o Senhor de todo o coração. Coloque seu coração nesse lugar de adoração, coloque seu louvor. Que esse lugar possa realmente transbordar com os louvores ao Senhor, porque o Senhor está nesse lugar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior
esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E
Podem me acompanhar uma última vez? Perdido estou sem ti.
quanto a gente tem que entender que a gente precisa dele e que nada importa, não importa os nossos erros, não importa o nosso nervosismo aqui, o importante aqui é pra ele, sabe? Muitas vezes, eu digo por mim, digo por outras coisas também, por vocês, mas muitas vezes a gente vê a gente errando, a gente vê a gente falhando, a gente vê algo que não dá certo na nossa vida, a gente vê a nossa família brigando, a gente vê N motivos. E isso deixa a gente, assim, uma sensação de Senhor, Senhor, eu sei que eu preciso de Ti, eu sei que o Senhor está aqui comigo, mas Senhor, ao mesmo tempo eu sinto que Você não está aqui, Jesus. Eu preciso de Ti, eu sei disso, mas Senhor, eu não escuto Sua voz, Senhor, eu não vejo Você, Senhor, como eu deveria ver, Senhor, me ajuda, Senhor. E essa música fala muito sobre isso, que apesar do nosso clamor, apesar do nosso temor, apesar das nossas falhas, apesar de tudo, o Senhor está ali pra gente. Ele entregou o Filho dele pela gente, mesmo a gente não merecendo. E eu acho que isso é muito importante pra mim também, pra reforçar em mim, em vocês, o quanto a gente precisa do Senhor, o quanto Ele é digno, o quanto Ele é digno de louvor, de glória, de honra. E eu peço que vocês cantem de novo comigo. Antes, eu quero muito orar, porque o Senhor merece. E eu espero que essa nossa dor, esse nosso ver assim de Senhor, cadê você? Por que eu tô passando por isso? Eu quero que isso vá embora de vocês e de mim também, sabe? De a gente ver que a gente está errando, de a gente ver que a gente está falhando em alguma hora e a gente esquecer que o Senhor está ali, sabe? Então eu peço que vocês fechem os olhos e imaginem também que o Senhor tá, que não sou eu aqui, mas que é o Senhor abraçando vocês, que é o Senhor colocando a mão sobre vocês, sobre o coração de vocês. Ó Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, acalmar nossos corações nesse momento, Senhor. Tirar distrações, Senhor, nessa oração, Jesus. Pai, que em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa trazer, Senhor, amor, Senhor, trazer a Tua presença, Senhor, para cada um que está aqui, Senhor. Que eles provem, Senhor, do quanto Tu é real, Pai. Que eles provem, Senhor, do Teu amor e que eles saibam que eles são dependentes de Ti, Jesus. Que não seja falha, Senhor, que não sejam erros, que não seja passado, Senhor, que venham afastar eles, Senhor, da Tua presença, Senhor, da dependência que eles têm que ter em Ti, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, é isso que eu Te peço, Senhor. Senhor, abençoa cada um que está aqui, Jesus. E que cada um possa entender de uma forma, Senhor, que entre no coração deles, Senhor, e nunca mais saia, Senhor. Que eles sejam dependentes de Ti, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Deus estava falando comigo em relação a esse versículo sobre que ninguém põe vinho novo em odres velhos. É um versículo de Mateus 9. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fazer isso, os odres se arrebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres nem o vinho. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês a se deparar com esse texto é não sobre os odres, é sobre o vinho. Quando a gente canta aqui sobre eu preciso do Senhor, preciso de Ti, a gente se preocupa mais com o que a gente aparenta precisar do Senhor ou o que de fato a gente aparenta, o que a gente de fato precisa. Será que o que Henrique falou no Portas sobre a comunhão, a santidade e pecados que nos impedem de estar em comunhão, estar em elo perfeito, será que o pecado que nós temos cometido é se preocupar mais com os odres do que com o vinho?
Será que a gente tem que estar aqui essa noite se perguntando, pedindo ao Senhor: Jesus, precisamos do Senhor. Não importa o que vai acontecer com nós, conosco, como odres, mas que o Senhor derrame sobre nós vinho novo. Deus tem uma unção específica pra gente esta noite. Ele tem vinho novo para derramar. O odre, ele derrama. O odre é restaurado por meio do óleo, por meio da unção. Eu quero convidar vocês a fecharem seus olhos esta noite. Vamos pedir ao Senhor por esse vinho novo. Vamos pedir ao Senhor por essa unção. Ah, Jesus, nós te pedimos, Senhor, nessa noite, Senhor. Pai, nós não nos importamos mais, Jesus, Senhor, com as máscaras que nós sustentamos, Jesus. Nós não nos importamos mais, Jesus, Senhor, com os pecados que nós temos sustentado, Jesus. Seja, Jesus, a inveja, Jesus. Seja, Jesus, Senhor, a comparação, Jesus. Talvez o que nos impede, Senhor, de viver em elo perfeito, Senhor, em comunhão, Jesus, é que nós temos comparado, Senhor, relacionamentos do mundo com o relacionamento da igreja, Jesus. Nós temos admirado muito mais como os amigos do mundo se relacionam conosco do que como o nosso amado quer se relacionar conosco. Então, Jesus, nós te pedimos, Senhor, nesse momento, nós te pedimos, Senhor, por unção derramada nessa noite, Senhor. Vem com unção nessa noite, Jesus. Nós queremos vinho novo, Jesus. Vinho novo, Jesus. Nós não precisamos de canções, de ministrações. Nós queremos o vinho novo. Peça com intencionalidade. Vinho novo derramado. Vinho novo derramado. Não é vinho novo para mostrar para as pessoas que você tem vinho novo. É vinho novo para derramar sobre o outro vinho novo. Então eu quero te convidar essa noite. Se você está sentindo cheio do Senhor, vá ao irmão do seu lado e ministre vinho novo sobre a vida dele. Vá para alguém que você não conhece e ore por vinho novo, por unção nova, por algo novo do Senhor. Faça isso agora. Se movimente no Senhor. Tem um movimento santo fazendo nessa noite aqui. E o Senhor quer usar a sua vida como canal de transbordar de vinho novo. Não importa do como está o seu odre, Ele restaura. A unção do Senhor restaura os odres. Mas que busquemos a unção do Senhor, que busquemos o vinho novo do Senhor. É o que nós te pedimos, amado. Nós precisamos de Ti, Jesus. Precisamos de Ti, Jesus. Amém, galera. Que tempo precioso que a gente já está vivendo aqui. Então, eu vou pedir para a gente não perder a atenção, a gente não perder o foco do que Deus está fazendo aqui. Então, vamos continuar calminhos, prestando atenção mesmo no que Deus está fazendo. E hoje uma pessoa muito especial vai falar para a gente. Assim, eu não sei se todo mundo conhece, mas quem não conhece vai conhecer hoje. E só vai ganhar mesmo, porque assim, ela é excelente. Então, por favor, venha para nós, Kati Kolansky. Gente, essa menina é assim, maravilhosa, tá? Maravilhosa. Ó, que linda, linda mesmo. Ela é linda mesmo. Gente, ela acabou de se formar, sabia? Pedagoga pelo NEB. É pedagogia? É pedagogia, né? Pedagogia. Uma salva de palmas, gente, pela formatura dela, gente.
orar por Kat. Então, todo mundo fecha os olhinhos, levanta a mão para cá, vamos abençoar a vida dela. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor. Obrigado pelas suas misericórdias que se renovam a cada dia, Senhor. Senhor, agradecemos aqui pela vida de Kat, meu Pai. Que as palavras que saíram da boca dela, Senhor, agora que não sejam elas, sim o Senhor por meio dela, Pai. Pai, que haja um avivamento nesse lugar, Senhor, e que nós possamos sentir verdadeiramente o que Kat quer passar, Senhor. Que as palavras que ela sair da boca dela, Senhor, venham como flecha de amor da Tua palavra, Senhor, em nossos corações, Senhor. E que nós possamos sair transformados após sair daqui, meu Pai. E que nós possamos repartir da palavra que ouvimos aqui, Senhor, para outras pessoas, Senhor, e assim espalhar o Seu Evangelho, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é tudo que eu te peço, meu Pai. Amém. Boa noite. Eu acho que eu só ouvi o lado de cá, minha gente. Boa noite. Paz e graça. Graça e paz também. Rapidinho, gente, um segundo de silêncio. É batalha espiritual. Rapidinho, enquanto isso, cadê a galera do Adolas 3? Cadê a galera do GC de Buraquinho? Muito bem, gente. Acho que distraí vocês direitinho. Obrigada, diácono. Gente, que privilégio. Eu queria dizer para vocês assim que eu estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz, um pouco nervosa. Mas achei que eu estaria mais até. Normalmente minha perna fica tremendo assim. Parece que eu vou cair a qualquer momento. E quando eu fiquei sabendo que ia ser aqui em cima, então... eu fiquei com muito medo, porque a queda daqui ela é mais catastrófica, né? Do que daí de baixo. Mas, enfim. Eu recebi esse convite. Fiquei muito honrada, porque, assim... De verdade, isso tudo que Gabi falou é só uma meia-verdade. Porque, assim, no final das contas, eu sou uma pessoa normal, como qualquer outra. Mas eu creio muito que o Senhor tem algo para falar com a gente, não só com vocês, mas com a gente essa noite. Por isso, eu aceitei esse convite, assim, mas com muito temor mesmo. E eu queria pedir para vocês levantarem. Levantarem. Você também, Micaías. Levanta aí, meu irmãozinho. Todo mundo em pé. Agora dá todo mundo 3 pulinhos. Pronto, gente. Agora vocês vão aí perguntar para a pessoa do seu lado o seguinte: o que você fez para a glória de Deus essa semana? Vocês não vão só perguntar, vocês também vão responder. Aê, minha galerinha. Pronto? Gente, pode sentar todo mundo. Todo mundo agora já extravasou. Agora vai prestar atenção. Tivemos aí 1 minuto, não foi nem 1 minuto, mas foi quase, de extravasar, de pular, de soltar aí essa energia toda de adolas. Para agora prestar atenção, por favorzinho. Porque, enfim, é o Senhor que quer falar com a gente e a gente precisa ouvir com atenção. Eu estava testando isso aqui, eu sempre quis, acho chique demais, mas, enfim, amei. Gente, eu queria começar dizendo uma coisa para vocês, que eu estava, me arrumando pensando sobre isso. 2 coisas, na verdade. Uma delas é que, quando eu recebi esse convite, uma das pessoas que eu compartilhei foi Mai, minha amiga Maiara, muito querida. E Mai falou assim pra mim, eu falei que eu estava um pouquinho nervosa, né? Porque meio que não tem como. A gente é humano também. Aí Mai falou assim: Kati, a gente está entre amigos. E aí isso mudou muito minha perspectiva, assim, porque realmente estamos em família, estamos entre amigos, então não tem essa pressão de performar, de mostrar que eu sou a boa, porque, enfim, somos um só corpo. E eu queria também dizer para vocês que não tem assim nenhuma diferença entre o que eu estou fazendo aqui e o que vocês estão fazendo aí para Deus. Tipo assim, não importa se você está aqui
na câmera, né, Samuel? Não importa se você está abrindo a porta, se você está lá em cima. Samuel, está ali em cima, passando o slide. Não importa, tipo assim, se você está aqui pregando, se você está sentado, prestando atenção, dando ao Senhor a sua atenção, o melhor de si. Todo mundo aqui está com um só objetivo e ninguém aqui está fazendo algo que é superior diante de Deus, inclusive eu. Então, eu estava pensando também sobre isso. E hoje eu tenho uma coisa para defender para vocês, diante de vocês, que é o seguinte. Eu quero defender que Deus está comprometido com a glória dele mesmo. Sabiam disso? Deus está comprometido com a glória do nome dele. E, portanto, nós, seus filhos, também devemos estar. Eu quero, basicamente, tipo assim, que vocês saiam daqui, que eu também saia daqui com essa mentalidade redimida. Entendendo isso? Se Deus está comprometido com a glória do seu nome, quem sou eu para não estar também, né? Então, minha gente, o título dessa palavra é Façam de todo o coração, que eu me baseei em um texto, né, que foi me dado aí, de Colossenses, que é o capítulo 3, né? A gente vai ficar ali a partir do versículo 22, mais ou menos, nessa noite, mas todo esse capítulo de Colossenses tem sido assim o tema dos Adolas esse ano, então vocês já estão sabendo mais que qualquer um aqui. Mas assim, basicamente isso. E aí esse trecho foi tirado desse capítulo, né? Que façam tudo de todo o coração, vocês vão entender onde é que a gente vai chegar. Gente, eu estava estudando muito esses dias para poder falar com vocês, assim, e eu entendi que a gente realmente precisa ler a Escritura de uma forma doxológica, que é tipo assim, a gente lê entendendo que toda a Escritura tem um tema muito central de defender que todas as coisas são para a glória de Deus. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a glória de Deus. Então, assim, para que nós fomos criados, né? A gente estava cantando muitas coisas aqui hoje, né? De que distante do Senhor não vale a pena existir, de que a gente tem prazer em Deus. Meu prazer é te louvar, é estar na casa do Senhor, sabe? Nos átrios do Senhor. A gente estava cantando essas coisas, né? E tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala que Cristo é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. É uma frase de um pregador chamado John Piper, pregador e escritor, e pastor. E eu quero falar para vocês que a gente foi criado com um propósito muito claro pelo Senhor, que foi o propósito de glorificarmos a Ele. Tudo, na verdade, foi criado com o fim de glorificar a Deus. A gente vê isso, por exemplo, nesse texto, que está lá em Isaías, rapidinho, uma referência, Isaías 43, versículos 6 e 7, que diz assim: Direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. De longe, tragam os meus filhos, e dos confins da terra, as minhas filhas, todo aquele que é chamado pelo meu nome, a quem criei, para a minha glória, a quem formei e fiz. Então, a gente vê um monte de coisa interessante nesse versículo, né? Nesses versículos. A gente vê que o Senhor nos formou e fez, e a gente vê que nos fez para a glória dele. Então, hoje, você pode sair daqui já sabendo uma coisa aí que muda muito a nossa forma de viver tudinho, sabendo que você foi criado não como fruto do acaso, não porque do nada a sua vida foi feita, não porque seus pais te fizeram. Eu ouvi isso esses dias de uma doula. Por que você acha que você existe? Porque os meus pais me fizeram. Foi tipo isso a resposta. E, enfim, está tudo bem se você pensa assim, mas saiba hoje que isso não é verdade e que a verdade é que você foi criado para a glória de Deus. Amém? Vocês creem nisso? É a palavra do Senhor, graças a Deus. E aí, além do que a Bíblia traz sobre quem nós somos e para que nós somos criados, né? Eu trouxe aqui mais duas referências bem bíblicas. Uma delas é esse Tozer, não sei, gente, não vou arriscar, que fala que a gente foi criado, ele fala isso num livro que se chama O Propósito do Homem, criado para adorar. É bem bom. E ele vai falar que a gente foi criado para glorificar o Senhor e desfrutar da sua presença para sempre, mostrando a todo o universo como o nosso Deus é grande. Então, a gente foi criado não só para glorificar a Deus, mas também para desfrutar de Deus, desfrutar da glória de Deus e mostrar para todo o universo, para todo mundo, para toda a galera, como o nosso Deus é grande. E aí eu trago mais uma referência, que se chama Catecismo de Westminster. É tipo um documento reformado. Eu gosto, gente, dessa coisa da reforma, mas enfim.
Tá tudo bem, os irmãos pentecostais amam também. Mas o Catecismo de Westminster fala que o fim do homem é conhecer a Deus, né? E desfrutar dele eternamente. E gozá-lo eternamente. Ter prazer em Deus eternamente. Então, a gente pode ter prazer em Deus, né? Mais do que qualquer outra coisa pode nos oferecer. O Senhor nos oferece um deleite, um prazer eterno e incomparável, né? Então, a gente viu que a gente foi criado para a glória de Deus, né? Para que a gente foi criado? Muito bem. Esse lado é muito aquecido. Esse lado é muito esfriado. Sei lá. Para que a gente foi criado? Muito bem, quinto ano. Brincadeira. Gente, então a gente foi criado com esse propósito. E que honra, né? Pensei que Deus não precisava de nada disso, porque Deus ele não precisa ser glorificado, porque Deus já é, entendeu? Tipo assim, ele já é totalmente glorioso. Então, para que ele nos criou, assim, sabe? Tipo assim, é muita honra, porque inclusive Deus poderia ter nos criado para qualquer coisa, mas não, ele nos criou para algo muito honroso, que é glorificarmos a ele. E a gente vai ver isso ao longo de toda a Escritura, como o Senhor está comprometido com a glória do nome dele, né? E aí, eu quero dizer também uma coisa para vocês. Deus não precisa de adoração, mas a gente deve adorá-lo em tudo que a gente fizer, porque, assim, gente, Deus é digno e ele nos atrai para um lugar de honra também nele, né? De sermos chamados filhos de Deus. Todo aquele que nele crê, a ele é dado o direito de ser chamado filho de Deus. Olha que honra para a gente, pecador. Mas, assim, o que é essa coisa da glória de Deus? Você está falando aí, mas não estou entendendo nada. Tipo, o que é a glória de Deus? E, gente, a glória de Deus é um conceito, tipo assim, difícil de definir na Escritura. Mas, pesquisando esses dias, eu estava entendendo mais ou menos que, tipo assim, a glória de Deus tem muito a ver com o resplendor da santidade de Deus. Tem a ver com o resplendor dos atributos de Deus. E quais são os atributos de Deus? Deus, ele é humilde, Deus é bondoso, Deus é compassivo, Deus é tardio em irar-se, ele é longânimo, Deus ele é benigno, ele nos ama com amor leal. Deus tem assim muitos atributos e quando você junta todos eles, isso exalta Deus para um lugar que é como se fosse a glória de Deus, entende? Tipo assim, é como se fosse a demonstração de tudo que Deus é. Glorioso, se a gente fosse talvez resumir uma palavra. Eu queria também falar com vocês de uma passagem que está em Isaías 6, que tem aquela visão de Isaías, né, que ele vê. Calma, não se preocupem que a gente vai abrir a Bíblia, não vai ficar só nas minhas falas. Mas, assim, tem uma passagem de Isaías que ele vê os céus, né, e ele vê os serafins. E os serafins, eles cantavam para Deus, assim, Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos exércitos. Toda a terra inteira, está cheia da sua glória. Então, a gente vê que não só nós, mas todas as coisas foram criadas para engrandecer a Deus. Inclusive, Deus é engrandecido 24 horas por dia, se é que no céu funciona assim também, de 24 horas por dia. Mas, enfim, ele é glorificado por toda a sua criação, ele é glorificado pelos anjos, ele é glorificado através de nós, que fomos criados com esse objetivo. Ele é glorificado pelos céus, porque os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de tuas mãos. Então, os céus também proclamam a glória de Deus. Tem uma frase que fala isso, né? Que não há nenhum centímetro quadrado da criação que Cristo não diga é meu. Fugiu o nome do autor. Abraham, não sei o que lá. Enfim. E aí, o que acontece, né? Fomos criados com esse propósito glorioso, maravilhoso. Mas todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, todos nós. E mais um pouquinho, né? Além de nós. Se abrir a porta, todo mundo lá fora também pecou. Está destituído da glória de Deus. Então, agora a gente não é mais capaz de ver Deus glorioso como Ele é. Porque a palavra vai dizer que eles trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal. Nós trocamos a glória de Deus, a gente trocou tudo isso que a gente estava falando aqui, que define o que é a glória de Deus, a gente trocou por ídolos, a gente trocou pela nossa imagem no espelho, sabe? Ou seja, que troca infeliz. A gente trocou por um prato de lentilha, né? Quem pegou essa referência aí? Mas, assim, se terminasse aqui, a gente ia sair chorando, mas a gente vai sair sorrindo, porque, graças a Deus, Deus solucionou o nosso problema, né? E eu quero também que vocês pensem que nada disso foi como se fosse assim, beleza, Deus criou tudo então, e deu tudo errado, então vamos ter que consertar isso aí que os homens fizeram. Gente, o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Uai, como assim, né? Deus ele já tinha esse plano
talvez porque no fim de tudo, quando a gente estiver na eternidade com Deus, apesar do pecado ter entrado no mundo, apesar de tudo que aconteceu por causa disso, o fim inicial de Deus, que era de ser glorificado, vai acontecer. E vai acontecer por todos os povos, tribos, línguas e nações. Todos os povos vão entregar a Deus sua adoração singular. Então, a gente vê como Deus não falhou no seu propósito, né? Deus continua vitorioso. E então veio Cristo, graças a Deus, veio Jesus, né? E a gente vê em Cristo, algo que eu estava até lendo essa semana, pensando. A palavra vai dizer que Cristo é o resplendor da glória do Pai. É a expressão exata do seu ser. Então, de novo, a glória de Deus aí. Cristo, ele é o resplendor da glória do Pai. Cristo é, tipo assim, o ápice da glória de Deus revelada pra gente. É o ápice. Não tem nenhum outro momento que tenha tido uma revelação tão grande do que é essa coisa da glória de Deus, quanto em Cristo e quanto na cruz. E aí, agora eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Quem abrir celular? Olha, eu não vou nem falar. Pode abrir, mas assim, cuidado, porque se mudar de aplicativo, os Adavas 3 têm aí coisas para falar sobre isso, né? Porque lá na EBD, quando eles mexem no celular, gente, os celulares caem, joga pela janela, tudo acontece. Mas, enfim. Abram em Colossenses, capítulo 1. E eu queria também dizer a vocês que a gente não vai mais fechar Colossenses. A gente vai abrir e vai ficar aberto. Capítulo 1, no versículo 13. Esse tempo corre rápido, né? Mais rápido do que o tempo normalmente. Aquele ali. Gente, agora que eu estou vendo, eu nem me apresentei. Mas não precisa, né? Que vocês já sabem, porque já me apresentaram. Mas, enfim. Privilégio estar aqui com vocês. Colossenses 1, versículo 13. Vai falar assim. Posso ler, né? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, a gente vê que o reino chegou em Cristo. Que ele, a pessoa de Cristo, nos resgatou do domínio das trevas, desse lugar onde a gente estava, que era pura treva, treva purinha, e nos tirou de lá e nos transportou para o reino do seu Filho amado, para o reino do Filho do seu amor. E Cristo, ele é tão glorioso que, inclusive, tem uma passagem que eu gosto muito, que ela explica muito bem o estado do homem antes de conhecer a Cristo, né? Que fala que o príncipe dessa era, Satanás, cegou o entendimento das pessoas para que elas não vissem o evangelho da paz, da glória de Deus na face de Cristo. Então, eu quero dizer para vocês que nós, que somos cristãos, que já conhecemos a Cristo, a gente teve essa revelação de visualizar Cristo como glorioso. Só que as pessoas lá fora, elas não pensam assim. O nosso papel é justamente esse, anunciar para elas o que essa cegueira espiritual impede delas verem, que é a glória de Deus na face de Cristo. A face de Cristo carrega a glória de Deus. A pessoa de Cristo é a exata expressão, é a plenitude da divindade de Deus. E a gente vê, então, que o reino chegou, né? A gente agora faz parte de um reino. O que significa que temos um rei. E que, assim, servimos a esse rei. Né? A gente é, nesse reino, sacerdotes. Ele nos constituiu sacerdotes do seu reino. Então, cada um aqui tem papel, tem parte nesse reino. E o nosso papel, embora ele seja diferente, ele é mais ou menos igual ao mesmo tempo. Porque ele é de glorificar a Deus, entende? De servir a Deus, de fazer tudo para a glória de Deus. E uma coisa muito interessante desse livro de Colossenses, trazendo um pouquinho desse contexto para vocês, é que, primeiramente, ele foi escrito, né, para essa igreja de Colossenses. E não foi, muito provavelmente, não foi Paulo que fundou essa igreja. Foi um outro companheiro, né, missionário, não sei, chamado Epáfras. E foi fundada no período da terceira viagem missionária de Paulo. Inclusive, é escrita essa carta em uma prisão de Paulo, né? Ele até termina a carta falando: lembrem-se das minhas algemas. Gente, surreal isso, né? Minhas algemas por amor a Cristo. Então, assim, o nível que amar a Cristo, o lugar que amar a Cristo pode nos levar, se a gente ama verdadeiramente, sabe? A nossa vida já não tem mais valor, tanto valor assim, sabe?
E esse livro de Colossenses, ele é centrado em Cristo. Ele traz a centralidade para a pessoa de Jesus. E ele apresenta a pessoa de Jesus em sua plenitude divina. E eu queria ler mais um versículo, que está no capítulo 3, versículo 8 e 9, que fala o seguinte. Vamos lá. Fala, mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, agora que a gente está redimido com Cristo, a gente vai mudar de veste. A gente vai vestir não mais as roupas do velho homem que nós costumávamos ser antes de conhecer Jesus, mas a gente vai vestir novas roupas. A roupa do novo homem, né, que nasce com Cristo. Então, tudo que a gente vai falar a partir de agora vem a partir desse momento. Já que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, o que a gente faz agora? Tipo assim, beleza, pecamos, fomos criados para a glória de Deus, pecamos, ficamos destituídos da glória de Deus, aí vem Cristo, o resplendor da glória de Deus, e agora, se nossa fé está nele, a gente morreu com ele, ressuscitou com ele, agora fomos redimidos dos nossos pecados e mudamos de vestes e podemos responder ao Senhor com adoração. Responder ao Senhor simplesmente entregando a ele tudo que ele já é digno de receber, que é as nossas vidas por inteiro. Deus é simplesmente, gente, digno de todas as coisas. E primeiro vem a salvação, depois vem a santificação, né? Tem uma frase que define isso muito bem, vocês já devem até ter ouvido, talvez, que fala que a conversão é Deus nos tirar da lama e que a santificação é Deus tirar a lama de nós. Então, a gente está vivendo isso, todos nós aqui estamos perdoados por Deus, já redimidos, já amados, e entenda que o Senhor não pode te amar mais do que Ele já te ama. Nada aqui se trata da gente conquistar o amor de Deus, porque Ele já nos ama de forma perfeita. Ele já nos ama totalmente, plenamente, inteiramente e eternamente. Ele já nos ama assim, completamente. Então, tudo que a gente vai falar aqui é simplesmente porque o Senhor é digno. Não porque a gente possa fazer algo para Deus nos amar mais, para Deus nos abençoar mais ou algo do tipo. Entende? O Senhor nos abençoa com Ele mesmo, né? Com a sua presença em nossas vidas. E com Cristo sendo gerado em nós. Então, como é que a gente responde ao Senhor, né? Eita, Catarina. Aí. Eita. Aí. Aí a gente vai chegar realmente no versículo que é o tema de hoje, né? Que está em Colossenses 3 ainda, a partir do versículo 22. Abram comigo, por favorzinho. Pra vocês terem certeza que eu não estou inventando aqui. Vocês estão entendendo? De verdade? A Alessa está entendendo? Tarsila. Giovana Isidoro. Então tá bom. 3:22 vai falar o seguinte. Todo mundo? Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Então, a gente vê aqui, primeira coisa, está falando num contexto ali de senhores e escravos, que era algo muito comum na época que foi escrito esse livro. E antes que você possa questionar, tipo assim, tá, mas então Deus estava defendendo escravidão, algo do tipo? Gente, a palavra de Deus, ela é perfeita. E o Senhor é justo em todos os seus caminhos, né? A gente vê isso na Bíblia. E naquele contexto, tudo que Deus está falando aqui para os senhores e para os escravos já começa contracultural. Porque a palavra de Deus ela é superior em justiça a tudo que se via na época. Quando a gente vai ali na lei de Moisés, por exemplo, gente, é superior em justiça a todas as leis que os povos vizinhos tinham. Porque até a lei de Moisés era uma forma de Deus se revelar glorioso para as nações vizinhas. Porque Deus nunca quis ser só o Deus de Israel.
Deus queria ser, e deseja até hoje, e será, e é, o rei de todas as nações, de todos os povos, né? Então, é isso. A gente vê instruções aqui para os senhores e para os servos, que elas apresentam um nível de justiça muito maior de tudo que se via naquela época, né? E é muito interessante porque, primeiro, o livro de Colossenses começa falando sobre quem é Jesus, né? Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Vai mostrar que realmente todas as coisas foram criadas para Cristo. Ou seja, ele é digno de um viver santo. Ele é digno de que a gente responda a ele com as nossas vidas por inteiro, não apenas por uma parte delas, né? E aí vem esse capítulo 3 e 4, que vão dar instruções bem práticas para a nossa vida. A gente vê como o Senhor realmente se importa com tudo, com todas as áreas, né? Porque tem orientações sobre pureza, sobre paixão, sobre os nossos pensamentos, sobre casamento, sobre família, sobre trabalho, né? Porque nesse contexto, o texto que a gente está lendo aqui especificamente, né? De fazer tudo de todo o coração para o Senhor, está num contexto de relação de trabalho. Ah, Kátia, mas a gente vai falar de trabalho, mas a gente nem trabalha. Trabalha sim. Trabalha sim. Vocês não vão me convencer, até porque eu estou com a palavra, de que vocês não trabalham. Vocês trabalham porque vocês vão para a escola, porque vocês têm compromissos, afazeres e tudo mais, né? Então, assim, o ser humano foi... o trabalho foi feito para nós, né, pelo Senhor. Desde o jardim, a gente foi designado a cultivar e guardar o jardim, por exemplo, né? Estou aqui defendendo uma tese bem rápida para vocês. Então, minha gente, o Senhor nos orienta a tudo, né? E Ele vai dizer que tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, se nós fomos criados para glorificar a Deus, tudo que fizermos deve ser com esse fim, de fazer para o Senhor. A gente glorifica a Deus quando a gente faz para o Senhor. E como é que a gente vai glorificar a Deus? A gente vai mostrar para todo o universo, voltando ali para aquelas citações do início, Deus glorioso como Ele é. A gente vai mostrar por meio da nossa excelência, por meio da nossa forma de viver. Por isso que esse primeiro tópico eu dei esse nome, nossas vidas como culto a Deus. Tudo que a gente fizer é para glorificar o Senhor, é para exaltá-lo, é para mostrar para todo o universo Deus digno, Deus grande como Ele é. Então, a glória de Deus é tudo que vale a pena. É tudo de que vale a pena viver, né? Tipo assim, não vale a pena viver se não for para glorificar ao Senhor, sabe? Entendam isso da melhor forma possível, em nome de Jesus. Então, minha gente, as perguntas que a gente pode sair daqui hoje fazendo nesse primeiro tópico, elas têm a ver com isso. Como eu posso servir melhor, né? De todo o coração? Como eu posso viver uma vida que seja realmente culto a Deus, né? A gente vê, por exemplo, que na época da Idade Média começou a se dividir muito aquilo que é o trabalho secular, né? Aquilo que a gente faz, por exemplo, fora do religioso, lá fora, ir para a escola, trabalhar, ir para a academia, sei lá. Se dividiu isso do que é religioso, do trabalho religioso. Por exemplo, servir na igreja. E quando eu fiz aquela pergunta inicial, ela teve todo um objetivo, porque eu queria saber, no fim das contas, o que vocês estão falando um para o outro, do que vocês fizeram para glorificar a Deus. Porque o que eu quero defender aqui hoje, com base na Escritura, é que todas as coisas devem ser feitas para a glória de Deus. Não apenas estar aqui servindo na igreja. Estar aqui falando na frente não é mais sagrado, não exalta mais a Deus do que estar numa sala de aula, sabe? Do que estar estudando para a minha prova, de todo o coração, porque eu estou fazendo como quem faz para o Senhor. E aí, eu estava pensando sobre alguns de vocês, assim, né? Por exemplo, quando Mateus e Sara... Não está vendo Sarinha aqui, mas enfim, não está, né? Oh, neneca. Mas enfim, quando Mateus e Sara criam Alice, com todo zelo, virando noites em claro, eles estão glorificando a Deus com isso. O Senhor é engrandecido por meio disso. Quando a mãe de Sofia e Valentim faz pão delícia para o GC, o melhor. Não é apenas um pão delícia. Tem o melhor queijo ralado, é um pão delícia recheado, a massa é fofinha, é divino. Ou seja, ela poderia fazer um pão delícia qualquer, mas ela faz o melhor pão delícia que o mundo já viu. Isso glorifica a Deus. Quando Pietra faz bolo de pote, gente, Pietra leva bolo de pote para o GC, é o melhor do mundo. Tipo assim, isso glorifica a Deus, sabe? Teteco, quando você vende ovos caipiras e nenhum vem estragado, tipo assim, meu Deus, os ovos caipiras de Santo Antônio. Cadê Santo Antônio? Uhul! Melhor equipe de conexão de 2026.
porque almas, brincadeira, que não haja divisão entre vocês, e lá. Gente, uma vez perguntaram para Lutero, esse carinha bem maravilhoso, que está nos nossos livros de história, perguntaram para ele assim, um sapateiro recém-convertido, perguntou para Lutero, beleza, o que eu posso fazer então para glorificar a Deus? E a resposta de Lutero foi simplesmente essa, faça um bom sapato e venda-o por um preço justo. Ou seja, glorifica a Deus você ser justo no seu trabalho. Ele não falou, tipo assim, evangelize todos os clientes. Glória a Deus, evangelizem mesmo, sabe? Tipo assim, pregue o evangelho nas escolas de vocês. Mas entendam que o seu estudo, a sua dedicação, você ser diligente com aquilo que o Senhor te confiou, glorifica a Ele também. Não apenas o break, sabe? Também o break, glória a Deus, não parem. Mas, enfim, vocês entenderam, né? Eu trouxe também três pessoas aqui que são lindos e maravilhosos. Enfim, um deles, esse primeiro, gente, eu acho que talvez quase ninguém conheça, porque ele é um cara, tipo assim, da pedagogia, porque ele é simplesmente o cara que descobriu a didática. Didática é basicamente, tipo assim, você entender que a forma que você ensina importa. O nome dele é Comenius. Ele descobriu isso, e isso transformou todo o ensino do mundo todo. Esse outro carinha, que usa essa peruca, eu acho que é peruca, mas enfim. Ele é Bach. Ele é considerado, por muitos, o pai da música. Tudo bem que, para mim, eu fico aí em dúvida se o pai da música mesmo é Pastor Aldo ou se é Xavier. Mas é algum dos dois. Mas acho que esse Bach não chega aos pés, não. Mas até que ele é bonzinho, assim. Brincadeira, gente. Ele é excelente. Ele fez tudo para a glória de Deus. Compôs muitas músicas maravilhosas para a glória de Deus. E esse terceiro é C.S. Lewis. Vocês devem talvez conhecer, né? Esse aí. Tá talvez nas estantes empoeiradas das casas de vocês, assim como tá da minha. Ele foi um autor de vários livros cristãos, mas ele também foi autor de histórias de fantasia, principalmente para crianças, mas a gente que é adulto também lê, porque é muito bom. E o que eu quero dizer é que esses 3 homens, e não só eles, mas 1 milhão de homens e mulheres de Deus, que eram crentes em Deus, fizeram coisas para a glória de Deus, e não somente aquilo que era religioso, entende? Fizeram de todo o coração e fizeram para o Senhor e têm sido lembrados até hoje, por graça de Deus também. Mas, por exemplo, esse Comenius, ele via que Jesus tinha uma forma diferente de ensinar, de falar, de pregar, enfim, de anunciar a boa nova, a depender do contexto. Ele se inspirou em Cristo para poder trazer isso para a pedagogia, por exemplo. Ou seja, nós cristãos, a gente ainda tem algo a mais, assim, tipo assim, algo incrível, a gente tem revelação. A gente tem algo que vem do Senhor. Quando a gente pensa, por exemplo, Daniel e seus amigos ali, né, naquele contexto do cativeiro da Babilônia e tudo mais, a gente vê que não tinha ninguém para interpretar os sonhos do rei, e o rei já estava tipo assim, gente, eu vou matar todos esses sábios, tipo assim, que adivinham os sonhos, vou matar todos, a não ser que alguém revele o que meu sonho quer dizer. Eu já estava querendo matar até Daniel e os amigos dele, gente. Meu Deus do céu, esse rei também. E aí, simplesmente, tipo assim, Daniel era cristão, e o Senhor revelou para Daniel. Então, assim, imagine só, se pessoas que não são crentes, pela graça comum, né, que o Senhor dá a toda a criação, elas podem glorificar a Deus também, elas podem servir com excelência, podem ser excelentes. Imagine nós, que temos o Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Você tem noção disso, gente? Está aqui, em todos nós. E o nosso prazer está em fazer a vontade do Pai. A gente cantou isso aqui, de todo o coração. Então, imagine só, nós que temos revelação, né? Então, gente, Deus, ele é digno da nossa excelência, né? Deus é digno de nos santificar e de colher todos os frutos da nossa santificação, né? E a outra coisa que eu queria falar com vocês é um tópico bem sério, assim, que até eu, tipo assim, eu confesso que eu lido com isso, e provavelmente muitos de vocês também, que tem a ver, tipo assim, com a aprovação dos outros, a aprovação dos homens. E esse texto de Colossenses que a gente leu vai falar, por exemplo, que vocês devem fazer tudo para os seus senhores, não apenas quando vocês estiverem sendo observados, né? O que mostra o outro tópico. Sejam excelentes, mesmo que o chefe não esteja vendo. Sabe? Mesmo que seus pais não estejam vendo, arrumem seus quartos, lavem as louças, mesmo que ninguém saiba que foram vocês que lavaram. Sabe? Façam tudo para o Senhor. E aí, quando se trata da aprovação dos homens,
eu me lembro muito de Paulo, inclusive, falando em outra carta. Não me lembro exatamente qual, mas ele vai falar que ele é servo, não é servo dos homens, porque se ele fosse, ele não poderia ser servo de Deus. E aí fica tipo assim, mas como assim? Mas a gente não é chamado para amar e servir uns aos outros? São coisas diferentes, vocês conseguem perceber? Tipo assim, a gente realmente é chamado para amar uns aos outros e a servir uns aos outros, inclusive a servir os nossos senhores, né? Como a gente está vendo aqui, servir o chefe, digamos assim. Mas entendendo que, no fim das contas, tudo que a gente está fazendo é para Deus, é para exaltar o Senhor, para cumprir o propósito pelo qual nós fomos criados, né? E eu queria falar um pouquinho de uma coisa que a gente estava até conversando assim no GC de Jovens essa semana, que tem a ver com a nossa excelência e o nosso desempenho. O Senhor, ele não é digno do nosso desempenho. Desempenho qualquer um consegue, sabe? Qualquer um consegue fazer. Os fariseus tinham um ótimo desempenho. Pareciam super crentes, super santos. Se fossem esticar a mão, se espreguiçar, Deus puxava, Deus arrebatava de tão santo que eles eram. Sabe? Eram os bonzões. Só que o coração deles não era quebrantado. O coração deles não fazia como quem faz para o Senhor de todo o coração. Então, isso tem que realmente encher o nosso coração de temor, porque às vezes a gente pode estar fazendo o que for, arrumando anid, decorando, pregando, falando no break da escola, mas se a gente não estiver fazendo para o Senhor, se a gente estiver fazendo para que todos vejam como a gente é muito bom, e não para que todos vejam como o nosso Deus é grande, como o nosso Deus é bom, tem algo muito errado. A gente está focando mais no nosso desempenho, naquilo que a gente está aparentando, né? Como David falou aqui, a gente está mais preocupado com a aparência dos odres do que sobre o vinho que está dentro do odre. E precisamos nos lembrar de que nós somos, carregamos um tesouro em vaso de barro. Nós somos só vaso de barro, sabe, que não tem valor nenhum em si mesmo, mas carregamos um tesouro de valor inestimável, incomparável, que é o Espírito de Deus, que é o Senhor, sabe? Então, precisamos fazer tudo como quem faz para o Senhor. Precisamos ser fiéis nas coisas que ninguém nota senão o Senhor. Ser fiel de ir ao banheiro e dar descarga. Tipo assim, fazer o que é justo, o que é reto. Não porque quando você sair vão ver que foi você que deixou sujo, mas porque isso glorifica a Deus, porque o Senhor está vindo e se agradando. Tudo tem... Gente, a gente tem que viver toda a nossa vida, tudo que a gente fizer, pensando na eternidade, pensando sempre na eternidade, não só naquilo que é efêmero, que vai passar, que vai acabar, sabe? A gente estava conversando esses dias no Adolfo 3 sobre isso, tipo assim... Ai, meu Deus, estou ficando nervosa. Está acabando o tempo. Mas que, tipo assim, a gente às vezes fica tão preocupado em ajuntar tesouros aqui nessa vida, né? E esses tesouros podem não ser somente dinheiro, pode ser, tipo assim, ajuntar a aprovação das pessoas, por exemplo, sabe? Só que ser rico aqui é tipo ser rico no banco imobiliário. Acabou o jogo, acabou a riqueza. Sabe? Então, tipo assim, e aquilo que você faz para o Senhor é eterno. O texto vai dizer que, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, receberão de Deus a recompensa dos seus atos de justiça. Então, nós somos chamados para sermos fiéis ao Senhor em todas as coisas, né? E, enfim, isso me lembra tanto personagem bíblico, assim, tanta galera de Deus, tanta galera da Bíblia que realmente só estava preocupada em agradar a Deus, mesmo que isso custasse o que custasse, sabe? E a gente tem vivido muito nessa era da performance, de fazer para ser visto, de fazer para que todos queiram andar com a gente, para a gente ser popular. E tudo isso é perda se a gente não tem o Senhor, sabe? Que valor tem que as pessoas nos olhem e nos achem massa se o Senhor não se agradar da nossa forma de viver? E eu quero dizer para vocês que não é nada disso que a gente está conversando aqui tem a ver com a gente carregar um peso de ser perfeito para Deus. Porque eu tenho que servir de todo o coração. Mas eu acho que eu não estou conseguindo. Meu Deus do céu, e agora? Tipo, não tem mais jeito para mim. Gente, o Senhor já fez tudo, sabe? É o Senhor que nos santifica, não somos nós que nos santificamos. É o Senhor que está falando com a gente hoje. Eu creio pela fé que é o Senhor que está ministrando nos nossos corações. Então, tipo assim, o Senhor é o maior interessado na nossa santidade. O Senhor é o maior interessado porque a glória é para Ele, no final das contas. Para que a gente chegue ao último dia e o Senhor seja glorificado em tudo por nós. Então, a gente tem que realmente viver toda a nossa vida buscando glória para Deus e não para nós mesmos. Uai, deu um pequeno probleminha.
Samuel. Wilker. Eu não estou conseguindo passar. Catinha, você passa para mim? Obrigada, boa. Então, gente, a gente vê que realmente não adianta agradar o mundo ou agradar os outros se a gente não estiver fazendo para o Senhor. E essa coisa de agradar o Senhor, às vezes, muitas vezes, às vezes sempre, tem a ver com o nosso irmão do nosso lado, né? A gente vê em outro contexto, na carta, acho que é a primeira carta aos Coríntios, que Paulo vai dizer: quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Porque era num contexto em que algumas pessoas achavam que o alimento sacrificado a outros ídolos não podiam ser comidos pelos cristãos. E aí alguns queriam comer, alguns não queriam. Era uma igreja difícil, aquela igreja ali. Muitas vezes, como nós, somos difíceis também, né? Mas o Senhor tinha interesse em santificá-los. E a gente vê as orientações para um viver santo numa carta que foi escrita por esse apóstolo, que era a boca de Deus para o povo, né? Para aquela igreja. Então, ele vai falar isso. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Acorde de manhã para a glória de Deus. Sabe? Se ofende o seu irmão, o que você tem feito, se ofende o seu irmão, as conversinhas sobre ele pelas costas, e ofende, a gente já adianta que ofende. Se ofende o seu irmão, as contendas que têm sido geradas quando ninguém está vendo, como se o Senhor não estivesse vendo, e ofende a Deus e ofende ao irmão, não façam, sabe? Façam tudo para a glória de Deus. Amem uns aos outros. A gente tem tantas instruções do Senhor para a gente. E vivam de tal modo que, quando as pessoas vejam as suas boas obras, elas glorifiquem ao Pai. Muitas vezes não tem como fazer obras escondidas, né? Inclusive, a gente realmente deve fazer tudo para o Senhor, não porque está sendo visto e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, somos chamados para sermos luzeiros no mundo, né? Para não sermos colocados na sombra, mas colocados para brilhar a luz do Evangelho, para servir as pessoas, para amar, para anunciar a boa nova do Senhor. E eu queria, para finalizar, passou tão rápido, falar que a gente vê na palavra. Eu queria trazer aqui 3 versículos para vocês, né? Que para mim eles, depois dessa semana, eles parecem realmente estar falando da mesma coisa, assim. Um deles é aquele que fala do mistério que estava oculto e foi revelado, que Cristo em vós é a esperança da glória. De novo, a glória de Deus. Cristo em vós, Adolas e PVA, é a esperança da glória para esse mundo. Porque toda a criação geme com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus, para que toda a terra seja cheia da glória de Deus, como o Abacuque vai dizer. Então, assim, toda a criação está esperando com grande expectativa que os nossos devocionais, que a nossa vida no secreto, que a nossa vida aqui na igreja, no domingo, no sábado de NID, deságue lá fora, sabe? Servindo uns aos outros, servindo os nossos senhores, servindo nossos professores, pais, irmãos, quem seja que o Senhor colocar no nosso caminho, onde quer que o Senhor os coloque, todos eles estão aguardando com grande expectativa para que possam também ver a glória de Deus, sabe? Para que o Senhor seja exaltado, grande como Ele é. E a boa notícia, gente, porque essa mensagem toda a gente pode também estar se deparando com o nosso pecado, né? Porque, eu não sei vocês, mas muitas vezes eu me vejo nesse lugar de não estar fazendo de todo o coração, de estar fazendo mais ou menos, sabe? Só para cumprir minhas tarefas, até mesmo aquilo que envolve essa coisa, né? Tipo assim, até o devocional, até buscar a Deus. Muitas vezes eu não tenho sido diligente com essas coisas, né? A gente não tem muitas vezes sido bons filhos para Deus, que é esse bom pai. Mas a boa notícia é que quem poderá nos salvar desse corpo de condenação, né? Quem poderá nos salvar do nosso pecado? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. O único que pode nos livrar do nosso pecado, o único que pode nos santificar, o único que pode nos fazer mudar nossa mentalidade completamente, para que a gente seja fiel a Ele, leal a Ele em todas as coisas, até naquilo que ninguém está vendo. Sabe? Meu Deus, me senti do louvor agora. Fiquei nervosa. Mas, enfim. E eu queria fazer um convite para vocês, então, né? Já que só o Senhor pode nos livrar do nosso pecado. Porque a gente esbarra com o nosso pecado de cara, né? A gente esbarra com
com nossa imagem no espelho. Quando a gente... Uau, que massa. Enfim, a gente se depara com o nosso pecado, né? Com as vezes que a gente não tem feito as coisas para glorificar o Senhor. Com as vezes que a gente não tem honrado a glória de Deus. Gloriosa como é, parece redundante, foi mesmo. Mas enfim, que a gente possa se colocar nesse lugar, né? De entender. Eu trouxe aí um outro versículo que está em Apocalipse 1, que fala: constituindo-nos reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele sejam a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que Ele vem entre as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aquele que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então nós fazemos parte do reino de Deus, somos sacerdotes desse reino, e não porque a gente escolheu ser, porque o Senhor que designou para a sua glória. Não porque Ele precisa, mas porque Ele é digno. Ele não está nos pedindo nada além daquilo que Ele é digno. Não é como se Ele precisasse, porque Deus está carente da nossa atenção. Deus não está. Mas Deus quer, sabe? E Ele é digno. Então, e Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o início de todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito teria sido feito. Tudo foi criado por meio dEle, para a glória do nome dEle. Já pensou? Isso nem cabe na minha cabeça, gente. É demais. E eu queria que a gente orasse, se colocasse aos pés da cruz, como o Sof estava falando aqui na hora do louvor. Porque a gente tem sempre para onde voltar, né? Diante do nosso pecado. Até que nós alcancemos a estatura do varão perfeito. E eu não vejo a hora de termos esse corpo glorificado, de vermos o Senhor completamente, sabe? De nos deleitarmos nessa glória dele eternamente, que nos é revelada na pessoa de Jesus. E eu queria chamar vocês para orarem junto comigo, porque isso não é só para os adolescentes, mas é para todo mundo, é para todos os filhos de Deus que fomos criados com esse mesmo propósito, para que a gente, enfim, eu acho que é melhor o louvor cantar depois a gente orar, né?
joelhos diante do Senhor, diante dessa glória de Deus que é revelada em Cristo, como quem reconhece que o Senhor é digno da nossa vida por inteiro, coisas que muitas vezes a gente não tem entregado para o Senhor, porque a gente não tem feito como quem faz para o Senhor de todo o coração. Mas a gente pode sempre voltar aos pés da cruz e receber perdão do Senhor, aquele que nos lavou do nosso pecado. Que a gente possa nessa noite ter nossa mentalidade totalmente transformada pelo Senhor, compreendendo que Ele é digno, que Ele é santo, que Ele é grande, que Ele é Senhor soberano sobre tudo, que nos céus os serafins cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ó Senhor Deus, nós nos colocamos aqui nessa noite, Jesus, prostrado diante do Senhor, prostrado diante do Rei da Glória, Senhor, prostrado, Senhor, diante de um Deus que é perfeito, que é digno de ser adorado, coroado, exaltado, entronizado no meio do teu povo, Senhor. Ó Deus, nós agradecemos, Senhor, que privilégio, Senhor Deus, carregarmos o Teu Espírito, que privilégio, Senhor, carregarmos, Senhor, um propósito tão honroso, Senhor, o propósito de glorificarmos ao Senhor em tudo que fizermos, Senhor, o propósito de desfrutarmos da Tua presença, desfrutarmos da Tua glória, Senhor Deus. Que maravilhoso, Senhor. Temos prazer no Senhor, Jesus. Queremos ter prazer no Senhor, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a Te amar mais, Senhor, a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, Deus, e reconhecer o Senhor, Jesus, na segunda-feira, Senhor Deus, quando formos para a escola, para a faculdade, Jesus, para o trabalho, Senhor, não apenas na igreja, Senhor Deus. Que o Senhor, Pai, nos ajude a não vivermos uma vida de hipocrisia, Senhor Deus, como os fariseus viviam, Senhor. Não adianta, Jesus, parecermos santos se no nosso coração nós não queimamos de amor pelo Senhor, Jesus. Se no nosso coração nós não compreendemos o profundo valor de Cristo Jesus, Pai. Então que o Senhor nos ajude nessa noite, Senhor. Colha, Pai, os nossos corações arrependidos, Pai, querendo mudar o rumo, Senhor, querendo, sabe, Pai, passar a partir de agora, Senhor, a fazer tudo de todo o coração, ainda que ninguém esteja vendo, Senhor Deus. Perdão pelas vezes que a gente se importou tanto, Senhor, com os olhos humanos, Pai. Perdão pelas vezes que a gente se importou tanto com as coisas desse mundo, Pai. A Tua palavra diz, Senhor, que agora que estamos em Cristo, nós devemos olhar para os céus, onde Cristo está sentado nas regiões celestiais. Devemos pensar nas coisas do alto, Senhor, e não nas coisas da terra, Senhor. Ó Deus, nos ajuda a compreender, Senhor, que tudo isso é porque o Senhor é digno, Pai. Não porque nós precisamos provar algo para o Senhor, Jesus, porque o Senhor mesmo diz, Pai, que a gente não seja escravizado por falsas filosofias que dizem que precisamos fazer algo para conquistar a Deus, Pai. O Senhor já nos ama, Senhor, e nós também queremos te amar, Jesus. Queremos dar ao Senhor o que é do Senhor por direito, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que esses adolas, Pai, possam sair daqui compreendendo, Pai, o seu chamado para serem sacerdotes do Teu reino, Senhor. Que eles compreendam a grandeza desse reino que chegou na pessoa de Cristo e que é para todos os povos, Senhor. Que é para ser anunciado, Jesus, através da forma como a gente vive, Senhor, e também pelas nossas palavras, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te amamos, Jesus, e o Senhor é nosso convidado de honra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, muda o nosso viver, Senhor, e continua a tirar a lama que ainda está em nós, Pai, para que o mundo veja o tesouro que nós carregamos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. E a Ele seja a glória para todos sempre. Amém.
nosso coração e para mais uma semana prontos para glorificar a Deus em tudo que a gente fizer. Agora eu vou dar uns avisos, mas antes eu quero que todo mundo sente. Todo mundo. Isso aí, galera. Eu vou pedir só pros visitantes ficarem de pé. Eu sei a cara de todo mundo de cor, então eu sei quem é visitante. Eu tô só pedindo pra levantar mesmo. Todos os visitantes, sem exceção. Aí... É isso aí, ó, só de pau. E agora, quem tá do lado desses visitantes, puder dar um abraço, receber eles, um abraço forte e dizer que eles são muito bem-vindos aqui. Isso aí, comunhão, isso, lindo de ver, maravilhoso, coisa linda. Pronto, né, gente? Vamos sentando de novo que a gente vai dar os avisos agora. Todo mundo precisa prestar atenção e prestar atenção também é glorificar a Deus. Agora eu vou dar os avisos, né? Então, amanhã, acho que todo mundo sabe que a gente tem... É muito massa fazer isso. Espera aí, amanhã a gente tem o quê? Que demais. Sim, e essa próxima quarta-feira, a gente tem o quê? A gente tem o quê? E a gente também tem uma surpresa para todos vocês na próxima NID que a gente vai ter. Então, conto com a presença de todo mundo. Chama amigo, chama cachorro, chama todo mundo também. Porque na próxima NID a gente tem uma surpresa para vocês. E para vocês que sempre gostam de rever as pregações e não sabem de rever, as pregações estão sendo postadas no YouTube, no canal dos Adolas, né? No canal dos Adolas. Como é o nome do canal dos Adolas? Adolas. Adolas do BVA é o nome do canal dos Adolas. E aí vocês podem ver as pregações lá. E infelizmente acabou, galera. É muito massa, hein? Sim. Oh, peraí, churrasco. A NID que dia mesmo? Não sei não. Dia 16. Dia 16 do 5 tem NID. Aí, venham pra NID! Uhul! Ó, gente, tem que deixar claro que é dia 16, que aí vocês chamam os amigos de vocês e falam assim, dia 16, vai pra NID, vai ter surpresa, não sei o quê. Aí deixa todo mundo saber, viu? Conto pra todo mundo aí. Isso aí. Acabou? Acabou, gente. Essa foi a nossa NID. Essa foi nossa NID aí. Muito obrigado a todos vocês. Acabou. Amém, gente. Então pronto. Tchau, tchau, galera. Tenha uma ótima noite aí. Beijo pra todos vocês. Tchau, tchau. Peraí. Churrasco e Gabi falaram tanto de comunhão. Todo mundo aqui pra frente. Aqui pra frente, vem todo mundo pra frente.